Amém. Amados, nessa noite, eu fui pro monte orar alguns dias atrás, e ontem eu estava lá e quando o pastor me convidou para trazer uma palavra nessa noite, eu comecei a orar o Espírito Santo de Deus para que Ele trouxesse ao meu coração algo que trouxesse uma revelação em cima daquilo onde as pessoas têm baseado a sua vida, em cima das verdades onde o povo de Deus tem andado, em cima daquilo que as pessoas têm tomado para si, acreditado sendo as coisas de Deus, sendo as coisas do trono, sendo as coisas do altar. E Ele colocou no meu coração o seguinte tema: restituindo as verdades de Deus em nossas vidas. Eu vou pedir para que vocês abram a Bíblia de vocês no Evangelho de João, capítulo 8, do verso 31 em diante. Amém? Todos acharam? Amém? E diz assim a palavra do Senhor: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam-lhes. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas se vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade do que ouvi de Deus, Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus. E agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Amém? Fechem os olhos no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai. E te apresentamos essa palavra para que o Teu Espírito Santo venha nessa noite levar nossa mente a cativo e abrir o nosso coração para aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Que o Senhor venha com uma palavra rema sobre nossas vidas. Que o Senhor venha trazer a luz da verdade sobre nós, porque a Tua palavra diz que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. E que no nome de Jesus Cristo, os Teus filhos possam sair daqui, Senhor, cheios do Teu poder, cheios da Tua graça, cheios da Tua unção em cima da palavra que o Senhor quer ministrá-los nessa noite. Eu repreendo todo o espírito ladrão da Tua palavra. No nome de Jesus Cristo, eu repreendo toda a confusão de mente, toda a perturbação, toda a preocupação, toda a injúria, toda a raiva, todo o sentimento de tristeza. Eu repreendo no nome do Senhor Jesus Cristo e declaro a liberdade do Teu Espírito Santo para ministrar a mente e o coração dos Teus filhos. Que
essa palavra venha nessa noite penetrar a vida dos teus filhos como uma espada de 2 gumes e os leve, Senhor, à realidade, à verdade, à integridade, à intrepidez do Espírito Santo sobre a vida deles, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Restituindo as verdades de Deus sobre nossas vidas. A palavra restituir significa trazer de volta, refazer, reconstruir. A palavra restituir para nossas vidas nessa noite significa trazer de volta. O porquê restituir a verdade? Porque a palavra verdade, ela nos leva a estar de acordo com a realidade, com aquilo que é real, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é transparente. Nos leva a fugir da ilusão, nos leva a fugir da mentira. A verdade nos traz a luz, a verdade nos faz enxergar aquilo que está à nossa frente e aonde nós devemos andar. A verdade ilumina os nossos caminhos, a verdade nos liberta, a verdade nos cura, a verdade nos restaura. E por isso, nessa noite, o Espírito Santo quer restituir as verdades de Deus sobre a sua igreja. Por que restituir as verdades? Porque muitas verdades foram invertidas. Muitas verdades foram trocadas pelas mentiras que o diabo tem contado para o seu povo. Pela ilusão, pelas atrações que ele tem levado as pessoas a tirarem os seus olhos da verdade, a tirarem os seus olhos da luz e a olharem para as trevas. A tirarem os seus olhos daquilo que é verdadeiro e olhar aquilo que é mentira. A tirar a atenção dos seus ouvidos daquilo que é real e a prestar atenção naquilo que é mentira. Muitas e muitas pessoas têm sido enganadas pelas mentiras que o diabo tem contado em suas vidas, vivendo a mentira achando que é uma verdade. Se acostumou com a mentira, achando que está vivendo a verdade de Deus em suas vidas. Muitas pessoas estão em si convencidas de que estão certas em suas opiniões e em determinadas atitudes. Porém, nessa noite, o Senhor vai nos revelar aquilo que o inimigo tem colocado diante de nós e aquilo que nós devemos fugir e aquilo para onde nós devemos olhar. Amém? E a nossa mente é o lugar aonde o diabo procura mais atacar. Porque é na nossa mente onde ocorrem as maiores batalhas de nossas vidas. É na nossa mente onde vêm as primeiras informações, ao qual nós processamos e decidimos nela basearmos as nossas atitudes ou andar por outro caminho. E o diabo tem procurado mentes ao qual ele possa soar as suas mentiras. O diabo tem procurado mentes disponíveis ao qual ele possa falar as suas verdades. Porque o nosso inimigo tem as verdades dele, amém? O nosso inimigo tem as suas verdades. E lá no princípio, quando a serpente estava conversando com Eva, aquilo que a serpente disse para ela, ela disse com convicção, para que Eva acreditasse que aquilo que ela estava dizendo era a verdade. A serpente convenceu Eva de que comer o fruto a tornaria semelhante a Deus. E a palavra diz em Gênesis que aquele fruto se tornou agradável aos olhos de Eva, depois dela ter dado ouvido à mentira de Satanás, para que ela desobedecesse a palavra de Deus. E toda a mentira do diabo vem para que nós possamos desobedecer aquilo que Deus colocou como verdade em nossas vidas. E Jesus Cristo, quando estava conversando com esse povo, a palavra diz que ele disse aos judeus que haviam crido nele, que se eles permanecessem firmes na palavra, verdadeiramente seriam seus discípulos. Ele foi muito claro. Ele falou: se verdadeiramente vocês permanecerem firmes na minha palavra, vocês serão meus discípulos. Porém, nós podemos notar que no decorrer do texto, aquele povo estava vivendo uma mentira. Com a sua mente tomada por uma cultura ensinada pelos seus pais, e quando veio a verdade de Jesus Cristo para trazer luz para as suas vidas, eles não acreditaram.
Eles não acreditaram na palavra que Jesus Cristo estava direcionando para eles. Tanto que eles retrucavam, respondiam aquilo que Jesus Cristo falava. Eles argumentavam em cima da palavra de Jesus Cristo que estava sendo lançada sobre a vida deles. Porque a cultura ao qual eles foram criados, a cultura ao qual estava enxertada no coração deles, começou naquele determinado momento, ao invés de fazer eles olharem para a verdade, começou a externar as suas enfermidades, externar as suas mazelas diante de Jesus Cristo, a externar a mentira ao qual eles vinham acreditando tanto tempo, há tanto tempo. Tanto que Jesus Cristo falou para eles: eu digo a verdade para vocês. Não, eles falaram para Jesus Cristo: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que nós seremos livres? Um povo escravo da cultura, achando que estava livre diante de Deus. Um povo escravo daquilo que eles tinham conhecimento, limitados em si mesmos, achando que estavam livres diante do Senhor. E quando Jesus Cristo trouxe para eles a revelação da palavra, dizendo que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque a verdade tem esse poder de libertar um homem, de libertar uma mulher, de libertar um povo de um cativeiro. A verdade tem esse poder. Só que quando essa verdade é aceita, ela é eficaz. Quando essa verdade é contrariada pela verdade que já existe em nós, por aquilo que nós já acreditamos, ela não tem efeito nenhum. E assim nós vivemos a nossa vida, cheios das nossas verdades, cheios daquilo que nós temos como luz, como verdade em nós. E nas nossas verdades nós tropeçamos. Nas nossas verdades nós somos enganados. Nas nossas verdades nós nos tornamos um povo extremamente limitado. Limitado para poder fazer qualquer tipo de coisa. Para poder tomar qualquer tipo de atitude. Porque você pode prestar atenção, quando você toma uma atitude baseada naquilo que você acredita, baseado em você mesmo, as coisas não dão certo. Todos os projetos que você fez baseado naquilo que você tinha como recurso não foram para frente. Todos os relacionamentos que você teve baseado naquilo que você tinha, acreditando no que era ter um bom relacionamento, não tiveram êxito. Não tiveram êxito. Pelo contrário, a nossa verdade, aquilo que nós aprendemos em nossas vidas, nos leva a iniciar algo e quando nós vemos que não está dando certo, interromper e começar outra coisa. E assim nós agimos em todas as áreas de nossas vidas. Seja em projetos pessoais, seja em relacionamentos. Começamos um relacionamento com alguma pessoa e num determinado momento esse relacionamento não deu certo. Aí a gente pensa, a primeira coisa que a gente pensa, é melhor a gente parar por aqui. Porque se deu errado agora, vai dar errado para sempre e não vai dar certo esse negócio, vamos parar. E aí para o relacionamento e eu vou começar outro relacionamento. Eu não estou falando basicamente de relacionamento afetivo, eu estou falando de toda a área de relacionamento na nossa vida. Seja na nossa casa, seja na escola, seja em empregos, pessoas abandonam empregos ou deixam de trabalhar em lugares por dificuldade de se relacionar com as outras pessoas. E saem achando que estão sempre certos. Porém, nessa noite nós vamos ver algumas áreas de nossas vidas em que o diabo tem suado mentiras em nós. E muitas pessoas têm sido enganadas por conta das verdades do inimigo, deixando de lado as verdades de Deus. Amém? Primeiro, o direito de receber a herança da vida eterna. Muitas pessoas vivem as suas vidas declarando que elas não precisam mudar, porque Deus mora em seus corações. E elas falam com Ele quando elas quiserem. Eu já ouvi muito esses argumentos. Eu creio em Deus e eu sei que Ele me ama. E eu posso muito bem buscar a Deus aonde eu estiver, porque Ele está em todos os lugares. Muitas vezes eu fui falar de encontro com Deus para as pessoas e as pessoas argumentaram: eu posso encontrar Deus em qualquer lugar. Em qualquer lugar eu encontro com Ele, porque Ele está em todos os lugares. É uma mentira? Não, é uma verdade. Deus é onipresente, Ele se faz presente em todos os lugares.
Mas nós só nos encontramos com Ele quando nós nos colocamos à disposição de sermos encontrados por Ele primeiro. Nunca nós vamos encontrar a Deus antes dele nos encontrar. Jamais, porque a palavra diz que Ele nos escolheu. Não fomos nós quem escolhemos a Ele. Porque nunca vai partir de nós o interesse de querer encontrar a Deus. Sempre vai partir primeiramente dele o desejo por nos encontrar, por mudar a nossa vida, por mudar a nossa história. E muitas pessoas precisam saber que isso é uma mentira. É uma mentira que o diabo lança na mente das pessoas dizendo: você não precisa ir até uma igreja, porque Deus está na sua casa. Você não precisa acreditar naquilo que essas pessoas estão falando, de que você vai lá e você vai buscar a Deus lá. Você busca a Deus onde você estiver. Muitas pessoas argumentam: eu também sou filho de Deus, eu também sou merecedor. Mentira que o diabo lança na mente das pessoas. E nós, como conhecedores da palavra, sabemos que para uma pessoa estar com Jesus Cristo, ela precisa aceitá-lo, ela precisa declarar, confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e Salvador de sua vida. Amém? A palavra de Deus diz em Romanos 10:9, eu vou ler aqui para vocês. Romanos 10:9 diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. As pessoas, o diabo tem mentido para muitas pessoas, achando que por conta de boas obras elas vão morar no céu. Porém, a palavra diz que a salvação é dom de Deus, dado de graça para o seu povo, para aquele que crê em Jesus Cristo. Amém? A palavra de Deus diz em João 3,16 que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra de Deus é muito clara, é muito esclarecedora a esse respeito. E nós não podemos cair na mentira do diabo, de que de qualquer forma, de que dando uma esmola, de que ajudando alguém, de que fazendo uma compra, de que ajudando alguém a carregar um pouquinho de fazer algum tipo de esforço, a pintar a casa de alguém. Eu ajudei fulano de tal, eu sou alguém que respeita todo mundo, eu sou muito educado. Não falo palavrão, aonde eu vou as pessoas gostam de mim. Mas se você não confessou Jesus Cristo com a sua boca como Senhor e Salvador, você não está salvo. Essa é a verdade. É o que a palavra de Deus diz. Amém? E a palavra de Deus é a verdade. Dois, sobre a nossa vida financeira. O que eu falei agora há pouco. Muitas pessoas argumentam sobre a vida financeira diante do Senhor. E muitas pessoas relutam sobre a igreja por conta do dinheiro. Amém? Muitas pessoas chamam os pastores de ladrão, falam que nós estamos dando dinheiro para o pastor, que o pastor está rico e a igreja toda está pobre, que homens estão enriquecendo nas custas do povo de Deus. Mentira. Mentira, porque nós sabemos que Deus estabeleceu este princípio de dízimo, de oferta, de primícia na sua palavra, para que o próprio povo, seja abençoado. Porque os princípios de Deus nos levam a estar mais perto de Deus. Simplesmente isso. E muitas pessoas que não acreditam ou não conhecem a palavra, acreditam nessas mentiras lançadas pelo diabo através da boca de homens, que o dinheiro que você lança no altar do Senhor está indo para a mão de homens. Está indo para o bolso de homens. Quando a palavra de Deus diz que nós devemos entregar o nosso dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na casa de Deus, para que a casa de Deus seja sustentada. Hoje, eu e você só estamos aqui porque antes de nós, homens acreditaram nessa palavra e lançaram a sua semente no altar. E esse templo está aqui de pé. Hoje, eu e você estamos aqui porque pessoas acreditaram nessa palavra e decidiram levar o seu dinheiro para manter a casa de Deus, acreditando que ainda havia um povo que poderia ser liberto, que poderia ser curado, que poderia ser restaurado.
Pessoas que acreditaram que essa palavra se torna verdade. E hoje você é a verdade dessa palavra. Você é a verdade dessa palavra. Porque o mantimento da casa de Deus nos trouxe até aqui. Nos trouxe até aqui. Levou uma célula para perto da sua casa. Levou uma pessoa a te amar, a te buscar, a te convidar, a acreditar em você. Essa palavra. Amém? Então, o diabo tem mentido para as pessoas, as fazendo acreditar que não precisam depositar os seus valores. Ou pessoas que acreditam e creem na palavra de Deus, acreditam e creem em partes, faz essas pessoas a não acreditarem que elas deixando às vezes de pagar uma conta para cumprir o princípio de Deus, no outro dia o Senhor vai suprir as suas necessidades. Muitas pessoas têm acreditado nessa mentira, acreditando que se elas tirarem o valor do seu pagamento para dar o dízimo, ou para dar a sua oferta, vai fazer falta para ela no dia seguinte. Isso também é uma mentira do diabo. É uma mentira do diabo, completa mentira do diabo. Porque Deus sustenta o seu povo. E a palavra de Deus diz que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas que ele falou, antecedendo a esse versículo, seriam acrescentadas. E ele estava falando das coisas de comer, das coisas de beber, das coisas de vestir. Então, quando o diabo soar na sua mente que você não precisa entregar a Deus aquilo que você tem, não acredite. Não acredite, porque toda mentira do diabo serve para nos paralisar. Toda mentira que o diabo lança na nossa mente serve para nos estacionar aonde nós estamos, não fazer com que nós cheguemos mais perto do Senhor e possamos receber as suas promessas sobre nossas vidas. Porque o cumprimento do princípio de Deus respalda o cumprimento da promessa dele sobre a nossa vida. Amém? Deus lançou a sua palavra. Nós lançamos a nossa atitude. Ele lança sobre nós a sua promessa. As coisas de Deus acontecem assim. Acontecem dessa forma. Amém? Terceiro, os problemas não são maiores do que Deus. Muitas pessoas têm acreditado na mentira do diabo sobre as suas vidas, de que seus problemas são maiores do que o Deus que elas servem. Muitas pessoas são paralisadas pelo medo de enfrentar ou de colocar os seus problemas nas mãos de Deus. Olham para o seu problema como se ele fosse maior do que aquele que te prometeu cumprir a promessa. E o diabo tem conseguido enganar a muitas pessoas, mentindo para ela, fazendo com que elas desviem o olhar de Deus e olhem para os seus problemas, aumentando cada vez mais o tamanho deles, tentando resolver do seu próprio jeito, da sua própria forma, se enganando. Porém, a palavra de Deus nos diz, em Romanos 8:35, o seguinte. Eu vou ler para vocês aqui. Romanos 8:35 diz assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores naquele que nos amou. E muitos de nós conhecemos essa palavra. Porém, quando nos deparamos com um problema, o nosso inimigo consegue tirar o nosso foco da palavra de Deus, daquilo que ele prometeu para nós, ou daquilo que ele nos traz como respaldo, e nos faz olhar para o problema, acreditando que aquele problema é maior do que o poder de Deus sobre a nossa vida. Nós podemos olhar para o nosso problema de duas formas. E nós devemos tomar muito cuidado com os problemas que vêm sobre a nossa vida. Porque muitos problemas que vêm sobre nós são problemas que, às vezes, trazem à tona traumas que nós temos de problemas que nós não conseguimos resolver no passado.
Eu me lembro da história de Davi, na passagem em que Davi matou Golias. Davi foi aquele lugar onde Golias estava afrontando o povo de Deus por 40 dias, chamando um homem que pudesse lutar com ele, dizendo que ele iria esmagar esse homem, envergonhando o nome do Senhor perante a homens de Deus, homens do exército de Israel, que conheciam a Deus, conheciam a palavra de Deus. Porém, Davi, quando chegou naquele lugar, e ele ouviu aquele gigante, aquele homem, Golias, afrontando aqueles homens do exército de Saul, ele se indignou, porque ele não aceitou que aquele homem afrontasse a Deus. Porque Davi não pensou que aquele homem estava afrontando a ele mesmo. Ele pensou, esse homem está afrontando ao exército do Deus vivo. Esse problema não está vindo contra mim, não está vindo contra você. Esse problema está vindo para tirar o respaldo da palavra de Deus sobre a sua vida, para fazer com que o nome de Jesus Cristo seja envergonhado através da sua vida. Porque era assim que aquele povo estava naquele dia, por 40 dias sentindo medo de um gigante, olhando para aquele gigante, para o seu tamanho, para a sua estrutura física, para aquilo que ele tinha como poder, humanamente falando. E se esqueceram completamente daquilo que Deus já havia feito pelo seu povo, pelo povo de Israel. Se esqueceram completamente daquilo que Deus já havia feito de milagres na vida do seu povo. E é isso que o inimigo tem tentado fazer comigo e com você. Tem tentado fazer você esquecer de onde Deus te tirou e aonde você está agora. O diabo tem tentado fazer você esquecer aquilo que Deus já fez na sua vida. E ele já fez muitas coisas por você. Se você parar para pensar quantas coisas Deus já fez por você, quantos livramentos Ele já não te deu, quantas bênçãos Ele já não deu para você, por quantos e quantos dias Ele não tem te sustentado, há quanto e quanto tempo a misericórdia de Deus não está sobre a sua vida, mesmo você sendo desobediente, mesmo você não cumprindo o princípio de Deus. Porém, Davi olhou para aquele homem com um olhar diferente. Ele perguntou, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é este? E nessa passagem nós podemos aprender a olhar para o nosso problema de duas formas. Porque aquele povo estava traumatizado por conta de gigantes. Porque quando eles foram ver a terra prometida, que o Senhor tinha prometido ao povo, o que estava habitando naquela terra? Gigantes. E o povo voltou a Moisés, 10 homens voltaram atemorizados, disseram, não, há gigantes naquela terra, e nós somos como gafanhotos diante daqueles homens, não temos nenhuma chance contra eles. Porém Josué e Caleb disseram, não, a terra é boa, e o Senhor vai nos entregar, porque Ele prometeu. E assim também será na sua vida, se você olhar para o seu problema dessa forma. Eu creio no Deus que eu sirvo, e esse problema não tem poder maior do que o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu coloco a minha vida e os meus problemas nas mãos do Senhor, porque eu sei que Ele é capaz de resolver toda e qualquer situação. E no nome do Senhor Jesus Cristo, Davi foi contra Golias. Ele falou, você vem a mim com lanças, com espada, eu vou até você no nome do Deus dos exércitos. E Davi foi e venceu. Porque Deus não deixa o seu povo ser envergonhado quando age em cima da sua fé. Deus não permite o seu povo ser envergonhado quando ele age baseado nos princípios de Deus e em cima da sua fé. Porém, nós temos que ter mais ousadia. Nós temos que acreditar mais naquilo que Deus pode fazer por nós. A nossa incredulidade impede Deus de trabalhar na nossa vida. A nossa própria incredulidade. Porque se você acreditar, se você crer, se você receber o poder que Deus deu sobre você, você vai colocar a mão sobre o enfermo e ele vai ser curado. Você vai profetizar e as coisas vão acontecer. É a sua fé. É aquilo que você crê, naquilo que Deus coloca sobre a sua vida. A mesma coisa aconteceu com Eliseu e o seu moço.
o rei da Síria estava tramando para tomar o reino de Israel. E quando ele planejava atacar o reino de Israel por algum lugar, Deus revelava a Eliseu ia lá, contava para o rei de Israel, o rei não andava por aquele lugar, ia para o outro lugar. E por diversas vezes o povo se livrou através daquilo que Eliseu revelou para o rei de Israel. E o rei da Síria começou a ficar indignado com aquilo. Ele falou, não é possível que tenha entre nós algum X9. Tem algum cara que está entregando a gente aí para aquele rei, nós vamos matar esse cara. Aí o pessoal do exército da Síria falou, não é nenhum de nós. É um profeta chamado Eliseu, que Deus revela a ele aquilo que o Senhor trama no seu quarto. E ele conta para o rei de Israel. E eles fogem de nós. E aí o rei da Síria começou a bolar um plano para poder capturar Eliseu. E aí ele falou, nós vamos mandar muitos homens para capturar ele. E preparou muitos carros, cavaleiros de guerra, e mandou para a casa de Eliseu, que ele estava numa cidade chamada Dotã. Chegando lá naquela cidade, o exército da Síria acampou em volta da casa de Eliseu. Passou a noite lá. E no outro dia de manhã, bem cedinho, a Bíblia diz que o moço de Eliseu se levantou bem cedo e estava indo comprar o pão para tomar café. E aí, quando ele saiu na porta, ele viu aquele monte de carros, cavalos, cavaleiros, homens armados com espadas. E a Bíblia diz que ele temeu aqueles homens. E ele voltou correndo e falou, Senhor, e agora? Quem poderá nos defender? O que vai ser de nós, Senhor? Falando para Eliseu. E Eliseu, com toda a calma, como era um homem de Deus e via os problemas como Deus vê, disse para ele, querido, fica calmo, maior e mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão com eles. E só estavam os dois na casa. Eliseu falou, maior e mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão com eles. Porém, aquele menino não entendeu o que Eliseu estava falando. Ele não entendeu. Eu acho que ele deve ter pensado que alguém ia chegar, que Eliseu tinha ligado para alguém, chamado algum exército, passado um WhatsApp para um grupo do exército de Israel defender eles. E Eliseu, vendo a limitação daquele menino, falou, Senhor, pelo amor de Deus, abre os olhos desse infeliz aí, para ele enxergar o que eu estou vendo. E a Bíblia diz que os olhos espirituais daquele menino foram abertos. E quando ele olhou, havia carruagens de fogo e cavaleiros que Deus havia mandado para proteger Eliseu e aquele menino naquele instante. E nessa passagem nós podemos aprender que nós podemos olhar para os nossos problemas ou como um homem e uma mulher de Deus, ou como um menino imaturo, que não tem maturidade em Cristo, não tem raiz, não tem fé para enfrentar os seus problemas. Ou nós olhamos para os nossos problemas com o olhar de Deus, como Deus vê, ou nós olhamos como meninos, desacreditando do poder de Deus, na nossa incredulidade, limitando o poder de Deus sobre as nossas vidas. Porém, nessa noite, o Senhor quer quebrar toda a mentira que o diabo tem lançado sobre você, para que você saiba que o Deus que te chamou é maior do que todas as coisas, maior do que todo problema, maior do que toda dificuldade, maior do que toda limitação, maior do que qualquer enfermidade. É um Deus que abre portas, é um Deus que fecha portas. Amém? Quarta mentira, ou quarta verdade de Deus sobre as nossas vidas. A lei da semeadura. A palavra de Deus diz que aquilo que nós plantarmos, nós colheremos. E o inimigo tem tentado iludir muitas pessoas através da consequência daquilo que elas têm plantado. A lei da semeadura, ela funciona. Para quem não sabe, ela funciona. É uma lei verdadeira, eficaz, que funciona. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher.
Porém, o diabo tem feito as pessoas não olharem para a consequência daquilo que elas têm plantado. Não pensar na colheita que elas vão ter baseado na semente que elas estão lançando na terra. Porque essa lei da semeadura nos leva não somente à nossa vida financeira, nos leva a todas as áreas de nossas vidas. Se nós plantarmos amor, nós colheremos. Se plantarmos paciência, colheremos. Se plantarmos justiça, colheremos. Ao contrário também, da mesma forma. Do contrário, as coisas acontecem da mesma forma. Se você plantar o ódio, você vai colher ódio. Se você plantar injustiça, você vai colher injustiça. Se você plantar mentira, você vai colher mentira. Se você plantar rebeldia, você vai colher rebeldia. Muitos pais não entendem o porquê da desobediência dos seus filhos. Porém, se você olhar para trás e ver o quanto você desobedeceu aos seus pais, o quanto você não fez aquilo que eles mandaram você fazer, o quanto você mentiu para eles, o quanto você brincou com aquilo que eles falavam, você vai conseguir enxergar o porquê que os seus filhos agem com rebeldia na educação que você tenta dar para eles. Aí as pessoas tomam um certo tipo de atitude errada e se arrependem diante de Deus. O arrependimento, a palavra diz que gera perdão de Deus. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, é o que a palavra de Deus diz. Só que o nosso arrependimento não anula a semente que foi lançada. E ainda que nós possamos nos arrepender, nós vamos colher a semente que nós plantamos. E muitas pessoas, por não acreditar nessa verdade, se frustram. Porque as coisas às vezes vêm, as coisas ruins vêm, e as pessoas começam a se questionar: Senhor, por que isso está acontecendo, meu Deus, logo comigo, eu que estou andando nos seus caminhos, que estou cumprindo com aquilo que o Senhor tem dito para eu cumprir? Querido, algumas coisas que acontecem na nossa vida são colheita de semente que nós plantamos no nosso passado. Devemos entender isso. Algumas coisas são provações, desertos. Algumas são tentações, as coisas que o Senhor lança sobre nós. Algumas coisas são levantes mesmo, que o inimigo coloca na nossa vida para que nós venhamos desanimar diante do Senhor. Mas algumas coisas são colheita. Colheita. Porque se não houvesse a consequência, tudo seria mais fácil. Nós vivemos no Brasil, onde há corrupção, onde as pessoas roubam e onde existe lei que dá a consequência para aquilo que nós fazemos de errado. E se existe uma consequência que é a pessoa cumprir uma pena em uma cadeia, porque ela roubou alguma coisa, e já está assim, imagina se não existisse a consequência. Imagina se não existisse a colheita da semente lançada. Como que estaria o mundo? Como que estaria a nossa vida? As pessoas sairiam por aí, pegando o carro, adoidado, andando, dando volta, levando as coisas dos outros embora. Porque não haveria consequência. Porém, a semente lançada gera a nós o direito de uma colheita. Nós podemos escolher aquilo que nós vamos colher, porque é a semente que nós vamos plantar. Eu decido plantar na vida do meu irmão bênçãos, palavras de vida, palavras de bênção sobre a vida dele, palavras de vitória. Eu decido plantar sobre a vida da minha esposa palavras de amor, palavras de carinho, honra, respeito. Porém, caso eu plante o contrário, eu não posso querer mudar a colheita. Eu não posso plantar a semente da laranja e querer colher melancia. Não tem como, queridos. Isso é uma mentira que o diabo tem colocado diante de vocês. Não acreditem, pensem à luz da verdade, antes de semear qualquer atitude na vida de qualquer pessoa. Antes de semear qualquer palavra na vida de qualquer pessoa. Eu já ouvi um testemunho de um pastor que andava de cadeira de rodas. Pastor Marquinhos. E ele contou um testemunho dizendo que ele trabalhava numa loja de moto, peça de moto, alguma coisa assim, não me lembro exatamente. E em cima dessa loja havia um estoque. E teve um dia que ele estava muito estressado, muito irritado. E aí o patrão dele começou a chamar ele toda hora. E ele descia, subia a escada. Teve uma hora que ele se indignou e falou: meu Deus, nem para eu machucar a minha perna, quebrar a minha perna,
Ficar uns dias em casa, descansando, essa encheção de saco dessa loja aqui. Depois de um tempo ele tomou vários tiros e hoje está andando de cadeira de roda. A palavra lançada, a semente lançada, gera para a nossa vida uma colheita. Então, a verdade de Deus sobre a nossa vida é que nós devemos muito bem analisar aquilo que nós vamos plantar de agora em diante. Seja em sentimentos, sejam nas intenções do nosso coração, porque a palavra de Deus traz discernimento para as intenções dos nossos corações. Seja nas palavras, seja nas nossas atitudes, diante de todas as pessoas, aonde quer que nós estivermos. Amém? Semente, colheita. Quinta verdade: você foi chamado por Deus e Ele te escolheu. Amém? O diabo tem mentido para muitas pessoas, fazendo com que elas não acreditem no chamado de Deus para as suas vidas. Eu acredito que muitas pessoas aqui já têm capacidade e potencial para ministrar a palavra de Deus, e não ministraram ainda porque o inimigo tem mentido para você, dizendo que você não é capaz, dizendo que você não conhece a Bíblia suficiente para poder ministrar, dizendo que você tem vergonha de chegar em alguém para evangelizar, dizendo que você não pode fazer, que você não é digno de fazer. Pois saiba que aquele que te chamou é aquele que vai te dar o recurso para você fazer a obra. Deus quer restituir todas as verdades dele sobre a sua vida nessa noite. A palavra de Deus nos diz, em Isaías 43, Isaías 43 diz o seguinte: mas agora sim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, e as chamas não arderão em brasas em ti. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, Etiópia e Seba em troca de você, visto que é precioso e honrado à minha vista, porque eu o amo. Darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você do Oriente, trarei filhos e do Ocidente ajuntarei você. Você foi chamado por este Deus. Não temas em assumir o chamado de Deus sobre a sua vida. Não permita que as demais coisas que nós vimos aqui nessa noite limitem o poder de Deus sobre a sua vida. Porque você foi escolhido do Senhor. Ele te escolheu. Ele te chamou para que você fizesse parte dessa empresa universal chamada o Reino de Deus. E você tem uma função aqui neste lugar. Não tenha medo nem vergonha de exercer a sua função. Não tenha medo de assumir o chamado de Deus para a sua vida. Não permita que as mentiras que o diabo tem lançado aos seus ouvidos impeçam você de andar na direção de Deus. Porque quando você decidir não acreditar nas mentiras do diabo, o Senhor vai livrar você de todo fogo, de toda água, de todo rio, de toda tempestade, de tudo aquilo que o inimigo tem lançado aos seus pés. Creia no poder de Deus e ande na direção dele, porque ele vai te guardar, vai guardar a sua casa, vai guardar a sua família. O diabo tem tentado fazer você acreditar de que a sua família é a pior família que existe na terra. É mentira. A sua casa é um lugar de bênção. A palavra de Deus diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A sua casa deve ser um lugar de paz. O diabo tem tentado mentir para você, dizendo que seus familiares são seus inimigos. Não são. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. A sua esposa não é sua inimiga, seu esposo não é seu inimigo. Seus pais não são seus inimigos. Não são. Não são. Acredite nessa palavra e tome cuidado sobre as palavras que você lança sobre a sua família. Lembre da semeadura, lembre da colheita.
Deus chamou você para fazer a diferença. Deus chamou você para fazer a diferença nessa terra. A palavra diz que nós somos sal e luz. Sal e luz. Aonde nós estivermos, nós temos que fazer a diferença. Porém, se nós acreditarmos nas mentiras que o diabo tem lançado sobre nós, nós apenas seremos mais um. Apenas mais um. Seremos apenas estatística. Devemos sair da estatística e virar o diferencial na nossa casa, na nossa família, na nossa rua, no nosso bairro, no nosso emprego, na nossa escola, na faculdade, no curso. Aonde você estiver, o poder de Deus tem que estar sobre a sua vida. Você foi formado à imagem e à semelhança de Cristo. E a imagem e semelhança de alguém quer dizer que você tem as características dessa pessoa. Que você é tão parecido ao ponto de ser confundido com essa pessoa. Aonde você estiver, as pessoas têm que notar em você algo diferente. Se as pessoas não têm notado algo de diferente em você, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Se as pessoas não têm visto em você um comportamento, palavras, ações diferentes, você tem acreditado nessas mentiras. Porque as mentiras do diabo nos fazem ter vergonha do Evangelho, em assumir a nossa identidade diante de Jesus Cristo. Independente daquilo que as pessoas vão falar, independente daquilo que vão pensar de mim, eu sou escolhido de Deus, Ele me chamou e eu vou fazer a sua obra, independente de qualquer coisa. Eu não me misturo com o mundo, eu faço a diferença no mundo. Você é sacerdócio real, é povo escolhido por Deus. Em 1 Pedro 2,9 diz assim, eu vou ler para vocês aqui, é porque meu iPad aqui está com um problema. Mas eu vou ler. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Este povo é você. Amém? E você precisa acreditar nessa palavra. Se coloque de pé. Quando você decide anular as mentiras do diabo sobre a sua vida e acreditar naquilo que é verdade, andar sobre a verdade, porque Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos... Aqui está a verdade. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Em João diz que no princípio ele era o verbo, a palavra, e o verbo se fez carne, ele veio para a terra. Ele passou tudo o que você pode passar, coisas piores do que você está passando, Jesus Cristo passou e suportou. Ele é a verdade. Conheça essa verdade e você será liberto. Conheça essa verdade e as mentiras do diabo não farão diferença nenhuma na sua vida. Porque quando a verdade está em você, não adianta aquilo que as pessoas vão falar, não adianta aquilo que o diabo vai colocar diante de você. Você vai declarar, eu conheço a verdade, e não importa o que aconteça, eu ando sobre ela, e nada vai me atingir, no nome de Jesus Cristo.